Bem-vindos a mais uma aula, continuando o vídeo anterior em que a gente tratou sobre dados, informações e conhecimento. Então, vamos tratar nessa aula, como eu disse, a ideia aqui não é abranger todo o assunto, a ideia não é entrar em detalhes em todos os assuntos, é uma forma básica de vocês se direcionarem para que vocês possam vir estudar em mais detalhes em cada um desses tópicos. Essa matéria, como eu disse, ela serve muito para quem é da área de desenvolvimento de sistemas, análise de desenvolvimento de sistemas, especificamente para as pessoas que lidam, né, com ciência de dados, quer seja na graduação ou na pós-graduação, porque ela é a base para que você possa vir a organizar os seus dados, possa vir a buscar os dados que porventura estejam persistidos e gravados. Na primeira parte dessa aula, eu descrevi o que seriam os dados, informações e conhecimento. Informei também que esse conjunto de slides estará disponível para vocês, de maneira com que vocês possam acessá-lo e pegar aí as informações especificamente, né, na forma de slides e topicalizadas. Então, esse conjunto de slides vai estar disponível aí para vocês acessarem. E vamos nos guiar aqui pelo que eu chamo de diário de bordo. Desde já, agradeço, caso você possa entrar no canal, clicar no sininho, se inscrever. Isso é muito importante para que esse vídeo possa ser divulgado para outras pessoas. Sem mais delongas, esperando que a gente tenha uma excelente aula e a gente consiga explanar aqui tudo que for importante para vocês. Vamos lá. Então, quando a gente fala de banco de dados, o principal banco de dados que nós temos hoje no mundo não é aquele que tenha mais dados, mas em si os bancos de dados mais utilizados são os bancos de dados relacionais. Tende-se, ao longo dos próximos anos, que essa matriz ela se inverta, porque inicialmente nós tínhamos bancos de dados especificamente textuais, nós modificamos essa relação para os bancos de dados relacionais, desde que Boyce Codd inventou lá em 1970 os bancos de dados relacionais, e com o advento do NoSQL, depois dos anos 2000, a gente vê uma crescente na quantidade de dados em contraponto aos relacionais. Então, é possível afirmar hoje, não com 100%, né, com um grau de certeza em 100%, mas de uma maneira mais não precisa, vamos colocar assim, sem dados oficiais, que os dados em NoSQL eles ultrapassam em muito os bancos de dados relacionais. Só que nós temos muitos bancos de dados relacionais que não são publicados na internet, ou seja, eles estão aí na nossa dark web, né? Que não necessariamente são feitos para meios ilícitos, mas bancos de dados internos, né, dentro de organizações, eles não são captados por essas ferramentas de pesquisa. Já os bancos de dados NoSQL tendem a ter os seus dados muito mais visíveis. Basta só lembrarmos aí das redes sociais, você pegar serviços como Netflix ou Prime, serviços como o do YouTube, serviços do Instagram, próprio WhatsApp, esses bancos de dados, pela sua massividade, pela sua imensa quantidade de dados a serem gerenciados, usa-se muito a questão dos bancos de dados no SQL, que foram criados justamente para ter essa característica de você conseguir gerenciar muitos dados, né, por isso a gente chama de Big Data, em relação aos dados que a gente tinha nos bancos de dados relacionais. Isso não quer dizer que os bancos de dados relacionais não possam ser gigantes, né? Você pega bancos de dados corporativos em SQL Server, Oracle, são bancos de dados com milhões de registros. É porque a finalidade é distinta, né? Então, enquanto os bancos de dados no SQL têm uma finalidade específica e têm suas vantagens, os bancos de dados relacionais têm finalidades específicas e também têm as suas vantagens e desvantagens. Mas, em termos de bancos de dados mais populares no mundo, né, pensando e colocando aí a última pesquisa divulgada em relação a 2023, né, que é uma pesquisa que mostra a quantidade de uso, a gente ainda tem o Oracle como sendo a principal banco de dados, né, sendo utilizado aí. Como eu disse, não se refere à quantidade de dados presentes dentro do Oracle, mas a quantidade de empresas, organizações ou pessoas que na pesquisa colocaram que usam o Oracle, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, o Cassandra, que é um banco de dados no SQL, pode ser que o Cassandra tenha muito mais dados dentro das plataformas da Cassandra,
ou em Cassandra, se preferirem assim, do que dentro do Oracle. Só que, como eu disse, aquilo que fica dentro das organizações, aquilo que é particular, acaba não sendo visto. Mas é interessante, independente de termos mais dados no SQLite ou termos mais dados no Elasticsearch, ou, por assim dizer, ter mais dados em determinado segmento no SQL ou SQL, é importante, em nível de mercado, você saber por onde você vai se direcionar em termos de banco de dados mais populares. Só para frisar, banco de dados mais popular não quer dizer que eu tenha mais dados presentes dentro daquele banco de dados. O link para acesso a essa pesquisa, bem como outros detalhes em relação a essa pesquisa, né? Como é que ela foi feita, vocês conseguem encontrar neste link aqui. Mas quais são, em termos históricos, os principais tipos de bancos de dados que nós temos? Né? Então, lá atrás, aí estamos falando 1960, 1970, os primeiros bancos de dados, eles lidavam basicamente com arquivos. Então, nós tínhamos bancos de dados que trabalhavam essencialmente com arquivos. Se você pegar um IMS, se você pegar um ADABAS, você vai ver bancos de dados voltados especialmente para mainframes, para plataformas de alta capacidade de processamento, mas que trabalhavam com bancos de dados textuais, até porque nesta época ainda não existiam os bancos de dados relacionais que só vieram a existir a partir da década de 1970. Então, os primeiros bancos de dados que a gente tem, em uma classificação aqui, ela é mais resumida, porque a gente poderia ter a classificação dos bancos de dados sobre a sua disponibilidade, sobre a sua forma de disponibilização, sobre a sua forma de organização. Então, em termos mais macros, a gente pode dividir em quatro grandes tipos: os hierárquicos, os bancos de dados em rede, os bancos de dados relacionais e os NoSQL. Então, dentro de cada um desses, a gente pode ter ainda bancos de dados geográficos, que são os sistemas de informação gerenciais. Nós temos os bancos de dados orientados a objeto, que buscaram informações específicas da própria orientação a objeto, como herança, polimorfismo, e trouxeram isso para o banco de dados. Nós temos bancos de dados que são objeto relacionais, a exemplo do Postgres, que agregam tantas características do relacional quanto características da orientação a objeto. Enfim, essa classificação, como eu disse, ela não é absoluta, ela é só uma forma de visualizar em termos de história como é que isso se evoluiu em relação ao tempo. Então, a parte específica do que encontramos hoje, nós temos inclusive bancos de dados que lá atrás eram essencialmente objetos textuais e hoje eles se encontram na nuvem. Por exemplo, o Adabas, que é um banco de dados da década de 60, hoje ele é oferecido pela Software AG. No ambiente em nuvem, você pode usar inclusive microserviços, usar Docker hoje para acessar o Adabas, uma coisa que você poderia imaginar lá atrás como sendo impossível, um COBOL orientado a objeto. Por quê? Porque as grandes plataformas computacionais utilizam ainda, em grande poder de processamento, os mainframes. Se você pensa no Banco do Brasil, num Bradesco, num Serpro, num Dataprev, num AB3, essas grandes corporações têm muitos dados a serem processados e se usam da garantia, da performance, da eficiência e da confiabilidade, especialmente das plataformas de mainframe. Então, aquilo que a gente tinha colocado lá atrás como arquivos essencialmente, e a evolução hoje para banco de dados gráficos, multimídia. Imagine, por exemplo, a guarda de dados de vídeo como numa plataforma como a do YouTube. Imagine a guarda de dados, por exemplo, numa plataforma como a da Prime Video. Então, você tem ali bancos de dados que são específicos para cada uma das suas searas. Então, os primeiros bancos de dados, e aqui eu coloco para vocês aquilo que é importante para que vocês possam usar a partir dessa referência a avaliação para a próxima evolução. O que eu quero dizer? Nada se cria do nada. A gente vai evoluindo. Então, aquilo que a gente tinha no banco de dados hierárquico, de alguma maneira, ele foi absorvido pelos bancos de dados em rede, que de alguma maneira foram absorvidos pelos bancos de dados relacionais, que foram de alguma maneira pelos bancos de dados orientados a objetos, em cloud e assim por diante. Então, a evolução que eu tinha, ela foi recuperada em um dado momento, a gente chama de patamar evolucional, e dentro de um banco de dados hierárquico, que foram os primeiros bancos, a gente tinha uma visualização mais ou menos assim. Uma árvore, né, se você imaginar
ela de ponta cabeça, né, onde a gente tem a raiz e as folhas, onde cada um dos pontos são nós. Eu tenho como se fosse um diretório. Imagine o diretório na sua máquina, né, dentro dos documentos ou dentro de programas. Então, eu tenho uma pasta, uma subpasta, e dentro dessa subpasta, arquivos ou outras subpastas. Então, para eu conseguir acessar uma determinada pasta, então vamos imaginar documentos, faculdade, primeiro semestre, modelagem de dados. Então, modelagem de dados é um arquivo que se encontram dentro de 3 subpastas. Para eu conseguir acessar esse arquivo, eu tenho que navegar nesse diretório. E era assim que os dados eram armazenados no início da organização dos bancos de dados. Lembrando que banco de dados é uma coleção de dados que tratam sobre um determinado assunto, um assunto em específico, ou pelo menos assuntos que são afetos entre si. Então, dentro de um modelo hierárquico, eu tenho uma raiz, eu tenho vários nós, e os nós que não têm filhos são chamados de folhas. É só vocês imaginarem a organização dentro de um diretório. Abre o diretório na sua máquina, você vai ver uma organização muito similar ao modelo hierárquico. A partir desse modelo hierárquico, que estamos como principal referência o IMS, então depois eu aconselho vocês a acessarem o site da IBM e visualizar como é que funciona essa questão do banco de dados MS, ou mesmo no próprio site da IBM, mostrando como é que são os bancos de dados hierárquicos, vocês vão visualizar que a forma em que eles guardavam os dados antes é muito similar ao que a gente usa hoje em sistemas de arquivos, né? Quer seja um NTFS, um Extension Tree, qualquer que seja o sistema de arquivo, ele é muito similar com essa organização. Então, ainda hoje, falando em 2024, né, a gente tem ainda a utilização dessa forma de buscar, inserir dados utilizando, por exemplo, em sistemas de arquivos em sistemas operacionais. Aconselho depois vocês acessarem esses 2 links e visualizarem essas informações acerca do banco de dados IMS, que é um dos principais exemplos que a gente tem de modelo hierárquico. A partir daí veio os bancos de dados em rede, que permitiam não ter mais aquela hierarquia, aquela questão obrigatória de você ter um pai, de você ter um filho, para que você possa acessar um determinado pai, você tem que passar, aliás, para você acessar determinado filho, você tem que passar pelo pai. E não, e existia também um problema que se eu quisesse gravar um determinado arquivo em 2 locais diferentes, porque tratam de assuntos distintos, eu teria que duplicar aquele arquivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui estivéssemos falando de um banco de dados em uma faculdade. Então, nós teríamos aqui, né, a faculdade, nós teríamos aqui o departamento financeiro, a biblioteca e o sistema acadêmico. Para eu guardar os dados do aluno 647, vamos imaginar que o 647 aqui seja um aluno. Ele tem que estar na base de dados da biblioteca, então eu gravaria aqui os registros daquele aluno. Imagine um arquivo, aluno.txt. Para eu acessar esses dados no banco de dados acadêmico, para eu poder, por exemplo, lançar a nota dele dentro do meu sistema acadêmico, ele teria que estar registrado aqui também. Então, o que que acaba acontecendo? Eu tenho aqui, invariavelmente, no modelo hierárquico, um problema de duplicidade de dados, que, a priori, tem uma lógica, porque para acessar esse ramo aqui, você precisaria do registro aqui ao final, mas que me traz lá na frente um problema de duplicidade de dados. Novamente, imaginando que você esteja dentro da sua árvore de diretórios, você pode, sem problema algum, não que isso seja lógico, mas você pode ter o mesmo arquivo em pastas diferentes. Então, você pode pegar aquela matéria e separá-la por semestre. Então, por exemplo, a matéria de fundamento de banco de dados ou de modelagem de dados estaria organizada em faculdade, primeiro semestre, e aqui a aula, ela poderia estar organizada por tema, né? Então, banco de dados e aula de banco de dados. Eu poderia ter aquela aula guardada em locais diferentes, ainda que fosse a mesma aula ou o mesmo arquivo. Então, nós evoluímos para o modelo em rede e o principal exemplo de modelo em rede é o Adabas, né? Que foi uma evolução do modelo hierárquico. E qual é o grande princípio dele? A questão dos links. Então, eu não preciso mais armazenar determinado registro 2 vezes, basta eu fazer agora um link, quando necessário for, para ele.
Então, por exemplo, eu quero acessar o registro da biblioteca do aluno 647, bacana. O aluno 647 só existe uma vez. Eu faço um link para ele. Da mesma forma, caso eu queira saber quais são os sistemas ou bancos de dados que teriam relação com o 647, eu teria aqui a biblioteca e o registro acadêmico. Então, a gente evoluiu de uma questão hierarquizada, onde a gente tinha o conceito de pai e filho, para uma questão lateralizada, uma questão de links. É o que comumente a gente vê nas páginas web. Você tem um link para o arquivo, um link para um vídeo, não necessariamente você precisa gravar o seu vídeo duas vezes, você pode apontá-lo na sua página web por meio de vários links. Daí, a partir dos conceitos obtidos, tanto no hierarque quanto no em-rede, o OIC Code cria os bancos de dados relacionais, que traz uma forma organizada de visualizar os seus dados por meio de entidades e tabelas, onde os principais bancos de dados aqui se encontram nessa figura, né, que seria aí hoje, né, o Oracle, o SQL Server e assim por diante. Né, temos aí o MariaDB e o MySQL, por aquela questão da, vamos dizer, compra, né, da Oracle em relação ao MySQL, e o MariaDB seria a versão da comunidade. Temos aí o Postgres, que é colocado como um banco de dados relacional, mas como eu já disse, ele também é considerado um banco de dados objeto relacional, porque ele guarda características tanto da orientação objeto quanto dos relacionais. Mas o que é um banco de dados relacional? Em síntese, é um banco de dados que guarda relações, ou são organizados por meio de relações, aonde eu consigo fazer uma correlação entre, por exemplo, um envolvido e um usuário, onde eu consigo fazer a relação entre um processo judicial e um envolvido. Então, eu posso dizer que, por exemplo, uma determinada peça processual, como, por exemplo, um habeas corpus ou uma petição de um advogado, está presente em um processo. Aquele processo judicial, ele pode conter várias peças. Aquele processo pode ser de uma natureza civil, pode ser de uma natureza criminal. Ele tem o tipo do processo, ele pode ser um processo eleitoral, ele pode ser um processo da vara de trabalho, ele pode ser um processo da área militar, ele pode ser sigiloso, ele pode ser público. Eu posso ter dentro desse processo várias pessoas envolvidas. Então, por exemplo, eu, como pessoa física, abri um processo contra uma pessoa jurídica. Então, aquelas duas pessoas passam a ser envolvidas em um processo. Então, qual é a ideia, qual foi a grande ideia do Boyce Code aqui, que se perpetua até hoje? A organização de tabelas, cada um desses retângulos aqui representa uma tabela. Imaginem como sendo uma grande gaveta. Imagine aquelas gavetas que a gente tinha lá no passado de pastas suspensas, onde cada uma daquelas gavetas eu teria, seria uma tabela. Então, se eu quisesse saber as pessoas que estão envolvidas, ou quem são os envolvidos, eu abriria a gaveta de envolvidos, e para cada envolvido eu teria uma pasta suspensa. Na outra gaveta, eu teria todos os processos, e teria lá uma correlação dos envolvidos naquele processo. Eu teria uma pasta telefone que guardaria todos os números de telefone, e eu faria uma correlação dos telefones com aqueles envolvidos, porque um envolvido pode ter mais de um telefone. Enfim, qual foi a grande ideia? Separar as minhas tabelas de acordo com a necessidade do meu mundo real, porque aquilo que eu tenho no mundo real eu transponho para o mundo lógico, e dentro de um modelo conceitual, dentro de uma visão conceitual, dentro de um modelo entidade de relacionamento, eu organizo os meus dados em tabelas. Cada uma dessas tabelas vão ter campos que vão descrever o conteúdo específico daquilo que vai ser gravado. Então, por exemplo, dentro da tabela envolvido, eu teria o nome do envolvido, o seu apelido, o número do seu CPF, o número do seu CNPJ, o seu e-mail, estado civil e assim por diante. Quando eu preencher esses dados, para cada um dos registros inseridos, eu vou ter uma pessoa, quer seja pessoa física ou jurídica. À medida que eu vá criando outros registros, eu vou ter uma tabela com várias informações, com vários dados ali dentro. Então, à medida que eu vou avançando dentro do meu banco de dados, eu vou inserindo dados dentro dele com o fulcro, com o objetivo de obter as informações. Então,
Um banco de dados relacional é formado por relações que acontecem entre tabelas. Não se preocupem, porque ao longo do curso eu vou mostrar para vocês o que significa cada uma dessas figuras, como é que a gente separa essas tabelas, como é que a gente as organiza, como é que elas surgem e depois como elas se correlacionam. A partir dessa evolução, nós tivemos aí os bancos de dados NoSQL, que vieram especificamente para lidar com um problema que a gente tinha até então dos bancos de dados relacionais, que era a sua performance na ideia de utilização de milhões de registros. Os bancos de dados relacionais, eles tendem a ser mais organizados, e essa organização, por si só, ela tende a deixar o banco de dados mais lento, porque ele tem que visualizar algumas regras, ou seja, eu não posso ter um processo que não tenha tipo do seu processo, mas tipo de processo tem que estar atrelado a ele. Então, eu tenho hoje grande performance em bancos de dados relacionais, né? À medida que a plataforma computacional evolui, os bancos de dados relacionais também evoluíram. Isso não quer dizer que um Oracle, SQL Server, um Postgres não tenha a capacidade de gerenciar milhões de registros, só que essa capacidade num ambiente como numa rede social, em que eu tenho uma capilaridade muito maior, eu tenho que ter um acesso aos dados de maneira distribuída, os bancos de dados relacionais já não tendem a ser tão performáticos quanto os bancos de dados no SQL. Então, em gênero, os bancos de dados no SQL nasceram para suprir, né, essa necessidade de termos de bancos de dados mais robustos em termos de quantidade de dados, assim como ter formas de buscar os dados de uma maneira mais performática, mais rápida. Nós temos vários bancos de dados, eu deixei aí um link para vocês depois visualizarem, né, quais são os principais bancos de dados que a gente tem hoje no mundo, né, os que mais, vamos colocar assim, a gente visualiza no dia a dia, é o Hadoop, o Cassandra e o Mongo, mas isso não quer dizer que os outros bancos de dados também não sejam bastante utilizados, né? O Neo4j, por exemplo, é um banco de dados excelente para utilização específica, né? No que se refere à ciência de dados, à parte de banco de dados. Não que não possa fazer isso com o Mongo ou com o Cassandra, mas cada um tem as suas particularidades, né? Os bancos de dados no SQL, eles podem ser organizados de várias formas, né? Por chave-valor, por grafo, ele pode ser organizado por documentos ou por coluna, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. É interessante depois vocês acessarem os links que estão colocados aqui para vocês terem pelo menos uma noção de como as organizações desses bancos de dados no SQL, eles resolvem determinados tipos de problema, né? Seria equivalente ao falar qual é o melhor carro, a Ferrari ou uma caminhonete? A depender da forma que você vai trabalhar ou da sua necessidade, a caminhonete vai ser muito melhor do que a Ferrari. Imagine você tendo que transportar carga dentro de uma fazenda com uma pista irregular. Então, a mesma coisa aqui, não tem o melhor de maneira absoluta e não tem o pior de maneira absoluta, vai depender do problema a ser resolvido. E aí, se olharmos de uma maneira mais generalista entre banco de dados relacionais, que é o nosso grande mundo hoje, né, de utilização de bancos, mas novamente falando do termo da parte específica popular, não na quantidade de dados, e dos bancos de dados no SQL, a gente teria mais ou menos essa separação. Os bancos de dados ditos relacionais, os bancos de dados em que a gente trabalha com sistemas voltados para processamento analítico de informação, que se fale aí, né, que esteja relacionado aos data warehouses, os data marts, a parte de BI. A gente teria os bancos de dados relacionais e os bancos de dados no SQL, que aí são aqueles quatro tipos que eu coloquei lá para vocês. Novamente, não quer dizer que o chave-valor seja sempre melhor do que o de documento, ou que o gráfico seja pior do que o de coluna. A depender do problema, este vai resolver melhor do que aquele. Há situações também em que dentro de uma mesma problemática, dentro de um mesmo cenário, você possa vir utilizar dois bancos. Então, por exemplo, o banco de dados do judiciário, um DataJude, em que eu queira buscar dados de todos os envolvidos em processos no país e ao mesmo tempo eu queira verificar o andamento dos processos a nível de tribunais e UFs, em termos de evolução de quantos processos entraram e foram julgados, eu posso ter para um cenário um banco de dados de chave e valor e para outro cenário um banco de dados voltado para
documento. Então, a ideia, em resumo, é que a gente tenha, de fato, várias opções para que a determinado problema acontecendo, você consiga resolvê-lo a partir desse conjunto de dados. Né? E como é que nos encontramos hoje? Qual é o cenário atual que a gente tem hoje? DevOps, né, não poderia deixar de falar sobre, né? Cada vez mais a gente vê ambientes em que a gente tem gerenciamento ágil, desenvolvimento de sistemas, onde o próprio desenvolvedor é a pessoa que vai fazer com que o seu ambiente entre em produção. Só que no momento em que eu levo um sistema para a produção, eu não levo simplesmente o meu sistema em si, quer seja em PHP ou em Java. Eu tenho que levar também os bancos de dados que, porventura, aquele sistema utilize. Só que na versão 1, eu tenho um campo que não existe na versão 2. E vice-versa. Na versão 3, eu excluí um campo e inseri dois. Na versão 4, eu criei uma tabela ou criei um arquivo que não existia antes. Então, os versionamentos e as evoluções incrementais, elas andam em conjunto, tanto aplicações quanto banco de dados. Então, hoje a gente vê as esteiras de DevOps sendo tratadas tanto do ponto de vista de versionamento de arquivos, especificamente códigos-fontes, né? Pense aí em um Git da vida, um GitHub, quanto versionamentos específicos de um banco de dados. Então, um banco de dados versão 1 para a versão 1 da aplicação, um banco de dados versão 2 para a versão 2 da aplicação. Porque se eu precisar voltar da versão 2 para 1, aquele meu banco de dados também tem que sofrer alteração. Vamos imaginar que o meu campo nome tenha 70 caracteres e na versão 2 ele vai para 100. Se acontece uma reversão da 2 para 1, eu tenho que modificar também aquela quantidade de caracteres, ou eu vou inserir um campo data. Na versão 1 eu não tenho esse campo data, na versão 2 eu tenho. Se eu mantiver este campo da versão 1 para a versão 2 ou vice-versa, possivelmente o meu sistema vai dar erro, porque aquela aplicação vai estar apontando para um campo que não existe. Então, ele vai tentar fazer uma inserção ou uma busca de um dado num campo que não existe. Essa evolução também, olhando aqui, esse aqui são os dados de 2023, tá? Então, olhando aqui um cenário dos bancos de dados hoje, a gente vê o cenário em que os bancos de dados estão sendo disponibilizados em ambientes de nuvem. Só que esse ambiente de nuvem, ele pode tanto ser numa forma, um IaaS, né, que seria uma infraestrutura como serviço, ele pode estar em uma modalidade de PaaS, que seria uma modalidade de plataforma como serviço. Deixa eu colocar aqui, né? Então ele pode estar aqui. Vale para todos, tá? Então deixa eu colocar aqui Cloud em gênero. Eu posso colocar os meus bancos de dados no formato de infraestrutura como serviço, ou seja, está disponível para que eu, como usuário, crie toda a minha infraestrutura, instale todos os programas SGBDs ou aplicativos que eu queira. Uma plataforma como serviço já existe um conjunto padrão de aplicativos e vou configurá-los, ou eu posso simplesmente utilizar os serviços que já existem, numa forma de software como serviço. Ou, desculpe, uma forma como software como serviço. E é o que a gente vê, por exemplo, no RDS. Então, o RDS é uma forma que a Amazon disponibiliza para a gente, né? Chama-se Relacional Database Service, onde, como o próprio nome diz, eu entrego um banco de dados na forma de serviço. Então, eu não preciso instalar um MySQL, eu não preciso instalar um Oracle, basta, entre aspas, fazer uma solicitação de disponibilização de um banco de dados Oracle com tantos vCPUs, com tanto poder de processamento, com tantos gigabytes de disponibilização de dados. Então, essa é uma forma que a gente tem hoje de disponibilizar os meus sistemas. Eu não preciso mais me preocupar, entre aspas, com a minha infraestrutura enquanto banco. Eu apenas solicito que, no caso, a AWS ou Google Cloud, ou mesmo a Azure da Microsoft, ela me entregue o banco de dados SQL Server e eu simplesmente vou apontar para aquele serviço e a nuvem vai ficar responsável pela atualização, a depender do tipo de serviço contratado pelo backup, pela distribuição, pela resiliência, pela junção e parte performance, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem hoje com o cenário atual e cada vez mais em utilização, tá? Eu coloquei o exemplo da AWS, mas isso tem tanto na Azure quanto na Google Cloud.
e você encontra na AWS o Oracle, o SQL Server, na Azure você vai encontrar o MySQL, o SQL Server, especialmente, mas você vai encontrar basicamente todos os bancos de dados sendo oferecidos como serviço em todas as nuvens. E temos também uma evolução aqui, que eu julgo bastante interessante, que depois vocês possam se aprofundar um pouco, que é essa questão do armazenamento de dados na forma de objeto. Então, imaginem vocês, dentro de um cenário como o judiciário, você ter que gravar milhões de peças processuais em PDF, em doc, em XLS. Imagine a quantidade de arquivos que você teria, por exemplo, num sistema como o Drive ou o Dropbox, tendo o iCloud. Então, hoje, uma das formas que a gente tem de fazer esse armazenamento por data storage, ou armazenamento por objeto, é o S3. Ele é apenas um exemplo, isso não quer dizer que você também não a encontre na Google Cloud e na Azure também. Mas na S3 eu gosto de frisar porque é mais fácil de você obter mais informações de uma maneira mais fácil. Então, depois dei uma pesquisada, eu deixei para vocês um link aqui, para que depois vocês possam visualizar exatamente como é que funciona essa questão do S3, que é esse armazenamento em objeto. Então, é interessante depois vocês darem uma lida e visualizarem como é que funciona isso hoje, porque aquilo que a gente tinha em 1960, que era a guarda de dados na forma de arquivo, literalmente arquivo, hoje a gente consegue fazer também. Só que essa forma de armazenamento hoje, ela é uma forma que permite trabalhar com distribuição, com alta disponibilidade, a questão de resiliência, caso um dos nós se perca, então você tem aquele armazenamento da informação espalhado em vários nós, então você tem aí uma possibilidade maior e uma maior tolerância à falha, então é interessante depois vocês visualizarem como é que funciona esse cenário. Então, o cenário que nos encontramos hoje é um cenário em que a gente utiliza bastante o NoSQL junto com o relacional, e isso é importante frisar. Não quer dizer que um veio e o outro acabou, né? Você tem, nesse caso aí, mercado para ambos. E muitas vezes nós utilizamos no mesmo sistema bancos de dados relacionais como um banco de dados, com um banco de dados NoSQL. Então, esse é um cenário atual e os bancos de dados hoje cada vez mais sendo colocados, né, em nuvem. Inclusive, né, se você pega aí, eu falei isso para vocês, né, do Adabas, que é um banco de dados criado lá atrás, né, pela Software AG com um banco de dados em rede, né, foi aí a evolução dos bancos de dados hierárquicos, né, que utiliza aí uma linguagem de programação que chama Natural. Essa linguagem de programação nativamente utilizada em mainframes, hoje ela pode ser utilizada em Linux, pode ser utilizada no Linux numa plataforma baixa, né? Ela pode ser utilizada numa plataforma ZOS, utilizando, incrivelmente utilizando Dockers. Então, olha só que interessante, para quem não sabe o que é Docker, né? Ela é uma descrição, faz parte, né, do mundo dos microserviços, em que eu consigo separar aí aquilo que vai ser executado em microserviços, de maneira com que eu consiga ter maior escalabilidade, consiga ter orquestração, ou seja, é um conceito mais contemporâneo. Então, hoje se conseguiu, hoje eu falo há alguns anos, né, se conseguiu trazer a característica do Adabase, ou a forma que o Adabase trabalha, para dentro de um ambiente na AWS, por exemplo, onde eu teria que colocá-lo, por exemplo, abaixo do Kubernetes, que é o orquestrador de Docker. Olha só que interessante. Então, aqueles bancos de dados criados lá em 1960, eles podem agora ser facilmente incorporados dentro do ambiente em nuvem. E aí, quando eu falo nuvem, estou falando de AWS, mas poderia ser um DataPrev, poderia ser um Serpro, porque todos esses grandes players do mercado aí detêm a capacidade de disponibilizar esses arquivos, né, em nuvem. Então, para finalizarmos essa primeira parte aqui, eu vou fazer um exercício aqui com vocês que eu julgo bastante interessante. Eu costumo fazer muito isso aqui em sala de aula, que é colocar alguns conceitos chaves e a partir desses conceitos chaves, a gente criar aí um exercício de relacionamento entre eles. Então, é um exercício que permite, como forma de estudo, guardar bastante os conceitos, permite com que você, fazendo este exercício várias vezes, você sedimente o conhecimento, se isso é uma coisa nova para vocês. Se você precisa fazer uma redação,
Então, é um exercício também ótimo para quem vai fazer redação, né, para quem vai fazer provas de certificação em que é exigido uma parte de redação, ou para quem vai fazer seleções de iniciativa pública ou privada, em que vocês vão ter que responder perguntas técnicas. Então, é uma forma muito boa, eu julgo, de fazer, né, a sedimentação, como eu disse, do conhecimento. Ela agrega, por exemplo, outras metodologias de aprendizado, né, como o flashcard, como o mapa mental, que é o correlacionamento de conceitos chaves. Então, como é que funciona? Eu já me adiantei aqui e fui separando ao longo dessas duas primeiras aulas. Para quem não assistiu a primeira sobre dados, informações e conhecimentos, eu vou deixar o link do vídeo no final deste, alguns conceitos. Então, esses conceitos, todos eles foram colocados aqui de maneira com que eu consiga, ao final, como exercício, né, a ideia é justamente essa, criar uma correlação. Então, eu vou pegando os conceitos, as palavras-chave, os termos-chave, né, eu coloquei um tracinho aqui na separação entre as palavras para que ele entenda que isso aqui seja um termo, tá? Para que ele não coloque dados de um lado e estruturados do outro, para que a gente tenha maior coesão. Eu vou utilizar aqui, para fazer esse exercício, um, um, um site, né, que a gente chama de Cloud, que é de você fazer em nuvem. Então, deixa eu pegar aqui qual é o Words Cloud, esse cara aqui. E a partir desse Words Cloud aqui, eu vou colocar as minhas palavras. Então, vou aqui na parte de editor colocar um texto. Podem ser que existam outras ferramentas, tá? Eu peguei essa daqui porque a ferramenta que eu já utilizo, ela é gratuita e permite a gente utilizar com maior facilidade. Então, eu peguei as palavras-chave ali colocadas e simplesmente as disponibilizei aqui em uma determinada figura. Então, cada vez que eu venha fazer isso, ele vai colocar as minhas palavras, né, de uma maneira. Então, qual é a ideia agora? Pegar esta figura e, a partir dessa figura colocada aqui, nós fazermos o exercício. Então, eu vou levar essa figura para lá, para o nosso diário de bordo. Vou salvá-la aqui como figura. Também poderia fazer a cópia da tela, tá? Mas aí, como eu estou fazendo a gravação da tela aqui em si, eu teria que diminuir o zoom e aí possivelmente não ficaria bom aí na gravação. Mas você poderia fazer um print screen, né? Vou fazer download aqui, do Words Cloud. Vou pegar exatamente essa figura colocada aqui, essa daqui, que a gente acabou de gerar, e vou colocá-la aqui no nosso diário de bordo. Então, deixa eu só colocá-la aqui. Vou inserir aqui a figura. Note que cada vez que você fizer isso, né, ela vai colocar uma disponibilidade diferente para você. Pois bem, então aqui está a figura. Vou diminuí-la para que ela possa caber aqui dentro de uma única página, de maneira com que a gente consiga visualizá-la por completo. Aí ficou muito. Bom, tá aí. Então vamos fazer o exercício. Novamente, repetindo, pegue várias palavras. Depois de pegar essas palavras, as coloque em um determinado programa, como esse que eu coloquei ali, que é o Words Cloud Generator. E a partir daí a gente vai criar, de cima para baixo, da esquerda para a direita, um conjunto, uma frase, né? E aí eu vou fazer com que essa descrição ela tenha uma coesão. Bacana? Então lá, sem mais delongas. Façam isso, tá? Repetidas vezes. Esse exercício que eu vou fazer aqui, ele é bastante interessante, como eu já disse, para sedimentar conhecimento e também para utilização em defesas, redações, avaliações técnicas, uma reunião que você venha fazer, uma prova que você tem que fazer. Então vamos lá. Então da esquerda para a direita, tá? Então, existem vários tipos de bancos de dados no SQL. Existem vários tipos de banco de dados. Um deles é o banco de dados no SQL, assim como também existem os bancos de dados geográficos, que são bancos de dados de sistemas de informações gerenciais. Ambos, nesse caso, trabalham com dados não estruturados, mas nós temos bancos de dados que trabalham com dados estruturados também, como, por exemplo, os bancos de dados relacionais. Em qualquer que seja esse tipo de banco de dados, que seja no SQL, gráfico, dados não estruturados, a matriz básica são os dados. Aquilo que eu vou guardar de fato dentro deles
são os dados, que é qualquer caractere que puder ser persistido. Uma vez que eu tenha feito a persistência ou a gravação desses dados dentro de um banco de dados, qualquer que seja, existirão componentes dentro desse banco que permitirão você gravar os dados, buscar esses dados de maneira eficiente, criar, por exemplo, a verificação de índice, a verificação de proteção de dados. Se você estiver num ambiente orientado a objeto, esses bancos de dados, esses dados serão gravados de maneira com que você tenha a relação de pais e filhos, onde você tem a relação de herança, a relação de polimorfismo, relação com métodos, porque os bancos de dados orientados a objetos, eles absorveram as características da linguagem orientada a objeto. Hoje, atualmente, nós temos a forma de gravação desses dados na forma de objeto, que a gente chama de Object Storage. Um dos exemplos é o protocolo S3, né, da Amazon, que permite você armazenar esses dados na forma de objetos. Isso caracteriza também como sendo um banco de dados, que é um conjunto de dados relacionados com dados afins. E qual é a grande ideia? Você, com o processamento de dados, dentro de um banco de dados organizados, você obter informações para a partir daí obter conhecimento. Os bancos de dados atualmente estão disponíveis, né, na sua forma de cloud, ou seja, eu tenho uma nuvem e a partir dessa nuvem ela me disponibiliza esses bancos de dados, quer sejam numa modalidade IaaS, de infraestrutura como serviço, numa modalidade PaaS, como plataforma, ou numa modalidade de software como serviço. Posso colocar, inclusive, esses bancos de dados de maneira distribuída. Um dos exemplos que a gente tem é a própria Netflix, onde você tem a sua base de dados espalhadas em vários locais. A própria Google Cloud, você tem o seu banco de dados distribuídos. O Banco do Brasil não tem somente os seus dados colocados em apenas um data center. Então, quando eu tenho os meus dados em locais distintos, de maneira com que eu crie maior resiliência, maior disponibilidade, maior proteção de acesso a esses dados, eu tenho um banco de dados distribuído. Em sua maioria hoje, os dados não distribuídos, ou a forma que eles são colocados em redes sociais ou em plataformas que exigem grande massa de dados, eles se encontram na forma não estruturada. Uma das formas não estruturadas que a gente tem, né, que a gente pode atribuir a elas, são os bancos de dados no SQL. Mas caso você venha trabalhar com banco de dados em nuvens, um dos exemplos dele, é os bancos de dados relacionais como serviço, né? Os Relational Database Services, que não diferem em relação aos bancos de dados relacionais no que se refere a ter tabelas e relacionamentos, mas na forma em que ele é disponibilizado. Ao invés de você instalar uma SQL na sua máquina, configurar o seu usuário, configurar o espaço de disco, configurar a segurança específica no MySQL na sua máquina, você vai delegar isso a uma nuvem, você vai delegar isso a um provedor. E esse provedor vai te entregar aquilo lá com aquele banco de dados como serviço. Independente de ser como serviço, independente de estar na sua máquina, esse banco de dados tem que garantir que as suas transações sejam atômicas, consistentes, que tenham isolamento e durabilidade. Para que eu consiga obter informações desses bancos de dados, o ideal é que você tenha informações acerca deles, a gente chama isso de dicionário de dados. Então, o NO aluno quer dizer nome aluno. Nome aluno é composto de nome, nome do meio e sobrenome. DT-NAS. Dentro de um dicionário de dados, eu vou descrever isso como data de nascimento da pessoa física, descrito na forma de dia, barra mês, barra ano. Então, o dicionário de dados te explica quais dados estão armazenados ali. Eles são basicamente utilizados para ambientes relacionais, haja vista que você tem uma previsibilidade dos campos e dos dados que vão estar lá gravados, mas isso não quer dizer que você também não possa ter no ambiente no SQL, porque eu posso ter informações e objetos também correlacionados, independente de ser gráfico, grafo ou chave-valor, ou mesmo documento. E, por fim, os bancos de dados, eles evoluíram lá da década de 60 dos bancos de dados hierárquicos, que eram como se fossem sistemas de arquivos, né, pai e filho. Saímos daí para o principal banco de dados que a gente tem, nesse caso aí é o IMS. Saímos desse e evoluímos para os bancos de dados em redes, onde um dos principais exemplos que a gente tem é o Adabas. E
temos hoje os bancos de dados ditos relacionais. Então, saímos aí dos hierárquicos para os bancos de dados em redes, caímos nos relacionais, perpassamos aí, vamos colocar assim, os bancos de dados orientados a objeto, e estamos hoje nos bancos de dados NoSQL. Isso não quer dizer que o banco de dados NoSQL tenha, entre aspas, matado o banco de dados hierárquico, porque os bancos de dados hierárquicos continuam existindo, os bancos de dados em rede continuam existindo, e os relacionais também. Cada um refere-se a problemas ou resolve problemas específicos onde eles são melhores em cada uma das suas áreas. E por fim, eu posso ter bancos de dados distribuídos, como a gente já falou, ou eu posso ter um banco de dados centralizado, que é onde todos os meus dados estão em um único ponto e a partir desse ponto eu consigo obter esses dados. Bom, é isso. Eu acabei falando um pouco mais rápido aí, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês devem ter entendido aí a ideia. Eu pego um conjunto de conceitos, um conjunto de palavras-chave, lembrando que cada vez que você fizer isso aqui, essas palavras elas serão colocadas de maneira a esmo, né, de maneira aleatória, e você vai tentar formar aí uma frase ou uma redação, não necessariamente escrita, com todos esses conceitos. Bom, é isso para o que eu gostaria de atingir como objetivo para essa aula. Era isso. A ideia do que seria os principais tipos de banco de dados, eu espero que tenha sido e tenha ficado claro para vocês. Muitíssimo obrigado. Que vocês tenham um dia, uma semana abençoadas. Fé, força e foco. Meu nome é Gilberto Silva. Esse canal é o Fácil Demais e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.